Então, sou o Rodrigo, né? Ali está meu nome. Sou missionário já há 25 anos, então já estou há 25 anos em missões pela Jocum, né? Sou um missionário jocumeiro e também sou psicólogo também. Tá? Então, nesses 25 anos em missões, sempre trabalhei com o problema da droga. Seja em trabalho de prevenção ao uso de droga, seja no trabalho de reabilitação. Sempre trabalhei nessa área. Trabalhamos lá no quartel, lá, né? Na apostila do quartel tem um capítulo lá que fui eu que confeccionei. Né? Então, sempre nessa área. E nos últimos anos eu tenho trabalhado só, mesmo especificamente, com a reabilitação de dependentes químicos e seus familiares e com a prevenção das recaídas. Então, tenho mexido, eu digo só com isso, aí tem pessoa que fala, nossa, você fala que é só com isso. Mas estou mexendo só com essa questão aqui, né? A droga e a codependência. Ixi, o que aconteceu? Entrou, né? Então, vou falar com vocês nessa noite sobre a dependência química e a sua outra cara, a codependência, tá? Então, você já ouviu a gente sempre ouve aquela história, né? Encontrei a minha cara metade, encontrei a minha tampa da panela. A gente sempre ouve, né, esse termo. E assim é a dependência química. A cara metade da dependência química é a codependência, tá? Elas se complementam, tá? Dependência química e dependência, elas se completam. Então, eu vou mostrar para vocês no decorrer desse estudo. Então, o que acontece? Quando eu falo aqui de dependência química, quando eu falo de droga, eu estou falando do álcool também. Tá? O álcool, ele é uma substância psicoativa, assim como a maconha, assim como a cocaína, o crack. Ele é uma substância que interage no sistema nervoso central, causando a dependência. E é uma dependência terrível. Quem tem um problema com álcool sabe o quão difícil é cessar o uso do álcool. E a dependência das substâncias, ela é uma doença crônica. Aqui eu estou falando de dependência. Depois eu vou mostrar para vocês que existem padrões de uso. Tem pessoas que usam substâncias, mas não são dependentes químicos. Tá? Tem uns padrões de uso. Mas o dependente químico, ele tem uma doença crônica. E recorrente. Recorrente porque tem as recaídas. Infelizmente, eu acho que todos aqui conhecem histórias de recaídas. Tá? Infelizmente tem recaídas, eu vou falar mais sobre isso também. E a dependência química, ela não se desenvolve no vácuo, simplesmente dentro do dependente de substâncias. Tá? Ela não é um problema só do usuário de substância. Não é somente ele o responsável pela sua compulsão, mas ela se desenvolve num contexto. Existe um contexto que está mantendo esse comportamento dependente, tá? Que é a família, que são os pares, que são os amigos, os vizinhos, o aspecto do tempo, os aspectos culturais, que definem regras e atitudes. Então, ela não é um problema só do cara, não é só pegar o cara, internar no hospital psiquiátrico, deixar o cara dopado lá um tempo e está resolvido o problema. Se não trabalhar com o contexto dele, se não mudar o contexto dele, ele tem uma grande chance de recair. Principalmente quando se fala de drogas pesadas, como o crack e a cocaína. Um dependente de cocaína e crack, se ele voltar para um contexto onde tem a droga fácil, onde tem a droga na frente da sua casa, onde tem a droga dentro de casa, onde tem fulano ali, que tem dentro de casa, ele sabe que o tio tem droga no quarto, ou que outro parente tem droga dentro de casa, né? Isso desperta nele uma fissura, uma vontade de usar muito forte, tá? Porque ela é uma doença cerebral. Dependência química, ela modifica o funcionamento do cérebro, né? Quem já usou aqui, quem tem um problema com a dependência de drogas pesadas, do álcool também, sabe do que eu estou falando, tá? É uma vontade muito grande
tá, que surge. Então tem que trabalhar no contexto social. Às vezes o contexto do social do indivíduo dependente não quer mudança. Aí a gente tem que ajudar o indivíduo a mudar o seu contexto. Existem diferentes padrões de uso de substâncias. Existe o uso propriamente dito, o consumo abusivo, que é o consumo, o abuso de substâncias, o uso nocivo de substâncias, que é esse consumo abusivo, e existe a dependência de substâncias. O uso, como qualquer consumo de substância, seja para experimentar, seja esporádico ou episódico. Então tem aquelas pessoas que usam droga uma vez por mês, usa numa festa, usa nas férias, usa esporadicamente, faz um uso esporádico. Mas ele não progride para o abuso de substâncias. Então ele usa lá uma vez ou outra, mas não vai além. Ele não progride para o abuso de substância. É só um uso. Um dia ou outro ele para. Isso acontece muito na adolescência. O adolescente, ele é muito curioso. Ele tem uma curiosidade muito grande. Então tem aqueles pais que eles não problematizam com o filho o problema da droga. Só diz, não, droga não é bom você usar droga, droga não faz bem. Só fala, é proibido usar. Esse para o adolescente, nossa, gera uma grande interrogação. E aí ele cria uma curiosidade que ele vai querer ver por que não pode usar. E aí muitos adolescentes só fazem o uso. Fumam baseado, cheiram uma cocaína, só para ver como é que é. Mas não gera uma dependência. Fica só no uso. Aí existe aqueles que gostam da droga, gostam da substância e vão para o aspecto do abuso, do uso nocivo. Que é o consumo de substâncias associado com algum tipo de prejuízo físico, psicológico ou social. Então esse aí já é o abuso, o cara já abusa. Nos finais de semana o cara abusa da droga, nas férias o cara se entrega na droga, nas festas o cara abusa da droga. Ele já está indo para um uso abusivo que acaba gerando intoxicação. O cara acaba ficando intoxicado, o cara acaba tendo comprometimentos maiores. E aí, devido aos problemas que vão surgindo, porque o uso, simplesmente por usar, não gera problema. O cara tem só lá um efeito da droga, e o cara fala, não é isso, não é para mim. Não quero isso, não quero esse negócio de droga. Não... Tem outros baratos melhor, tem outras compulsões melhores, Então, droga não é para mim. Não gera prejuízo. O uso abusivo de droga já gera prejuízos. Intoxicação, o cara acaba tendo problema no trabalho, problema social, faltando ao emprego porque passou o final de semana intoxicado, de repente não vai ao emprego de manhã, chega só de tarde, ou o cara usou lá uma noite, se intoxicou, não aparece no trabalho, acaba sendo preso, se metendo em confusão devido à droga, às vezes tendo que fugir porque se envolveu com algum problema por causa da droga. E os problemas que a droga geram, eles vão gerando também uma dependência, porque aí o indivíduo entra num círculo vicioso. Talvez vocês vejam isso aqui no CR, o círculo vicioso, que é o uso, aí decorrente do uso vem a culpa, a vergonha, que vem uma dor emocional, que aí o cara vai para a droga para acalmar, aliviar essa culpa e essa vergonha, ele entra num ciclo vicioso, que vai gerando mais problemas, porque o dependente químico ele tem problema em todas as áreas da vida dele, profissional, espiritual, acadêmica, familiar, todos os aspectos ele é afetado pela droga, todos os aspectos. E aí ele entra nesse ciclo, para aliviar o que está acontecendo com a vida dele, ele vai usando mais droga. No começo, no uso, o cara usa para ter uma curtição, para ter o prazer da droga. Droga, ela dá prazer.
né? A substância, ela dá prazer. Então, no começo, é um uso mais para ter o prazer. Um cara que usa por usar, ele nem pensa em parar de usar, porque não está tendo prejuízos na vida dele. O cara que está na dependência química, ele já não usa para ter prazer. Ele usa para aliviar o sofrimento que o uso da substância está causando na vida dele. A vergonha, a esposa que não quer mais saber dele, o aspecto profissional que ele já está desempregado, a saúde que está afetada, às vezes não pode voltar lá para sua família porque arrumou problema, né, devido ao uso de droga. Então daí ele passa a usar a droga para aliviar o sofrimento que ele sente. Tá? Então, começa-se sempre no uso e vai gradativamente partindo para a dependência. Alguns não chegam na dependência, alguns, né? Mas sempre começa ali pelo uso. E aí entra a família, né? Nisso entra a família nesse processo. Como eu falei para vocês, a dependência química, ela não surge no vácuo, não surge no nada, não surge simplesmente numa pessoa. Tem uma família envolvida, ela surge no seio de uma família. Ela modifica as relações numa família. Tá? E a família é muito importante, ela é um fator crítico, tá? No trabalho com o problema da dependência de substância. Tá? Ela pode ser um cenário de risco ou de proteção, tá? Para o problema complexo da dependência química. Tá? Por que é um problema complexo? Quando a gente fala complexidade, existem muitos fatores envolvidos. Né? Como eu falei no início, né? Tem um contexto social, tem a escola, tem a educação, tem a família, tem a igreja. Tem muitos contextos, tem o aspecto intrapsíquico do sujeito, a espiritualidade, muitos fatores, né? É como uma teia, entrelaçados. Então, é uma coisa complexa. E a família, ela é muito importante nisso, porque ela é ali né, o fator primário de educação daquela pessoa, daquele sujeito. E é onde, né, todos nós temos um vínculo. Né? Nós somos vinculados. E aí, irmão? Beleza? Nós temos um vínculo com a nossa família. Somos vinculados. Tá? Então, falar um pouquinho da codependência. Então, a codependência, ela pode ser definida como um transtorno emocional característico de familiares ou de pessoas que convivem diretamente com dependentes químicos. Aqui, o que eu estou passando para vocês está resumido, tá? Eu resumi bastante coisa. Aqui tem outras coisas mais nessa frase, né? Pessoas com problema de compulsão por jogos, pessoas com transtorno de personalidade. Então, o codependente, ele não está só na família do dependente de substância, mas na família de uma pessoa que tem outras compulsões. Compulsão por sexo, compulsão por jogos, compulsão por eletrônicos, que são as dependências não químicas, tá? Que é um monte de outras compulsões. Então, onde tem um compulsivo, tem um codependente junto. A codependência é uma condição específica caracterizada por preocupação e dependência extremas em relação a uma pessoa. Tá? Então, o codependente, ele tem uma compulsão, tá? De se preocupar com alguém, de querer cuidar de alguém. Tá? Tá? Então, né, ela é a outra cara da dependência química. Né, se você olhar um codependente de uma pessoa que está numa dependência mesmo grave de droga, assim, naquela dependência que o cara está em situação de rua, você vai ver o quão desfigurado essa pessoa fica. Né, ela fica privada das suas realizações pessoais, fica impossibilitada ali de ser agente de si mesmo, né, de seu próprio mundo e até de poder ajudar o dependente químico, né, na sua recuperação, no cuidado com o próprio mundo dele. Então,
Então, o codependente ele é uma pessoa que se priva da sua vida, passa a viver pro dependente químico, passa a viver em função dele, em função de cuidar dele, em função de resolver os problemas dele, em função de controlar a vida dele. E a vida dessa pessoa vira um inferno, vira um transtorno emocional, um transtorno mental, apesar que não existe uma classificação, tá, nos manuais diagnósticos aí da psiquiatria, da medicina, não existe uma classificação da codependência como uma doença. Mas a pessoa vive como, né, um dependente de droga também. Ela é dependente de cuidar daquele drogadito ou de outra pessoa compulsiva, tá? Ela se manifesta no contexto das relações e compromete todo o funcionamento do indivíduo, familiar, afetivo, profissional e social. A droga, gente, faz isso com o cara. A droga, ela ela compromete o funcionamento familiar do sujeito, afetivo, profissional. O problema da dependência química leva à separação, leva ao divórcio, os filhos não quererem mais saber daquele pai ou daquela mãe, leva a pessoa ao desemprego, leva a pessoa a uma degradação. No meu trabalho com dependente químico, trabalho com um cara, professor de educação física, que vivia ali no Capanema, debaixo de viaduto. Se você olhar para ele, parece um homem da caverna, quando é o primeiro contato que eu fiz com ele. Eu fiz uma triagem, tá, para o internamento dele, hoje eu estou acompanhando ele. Cara, quem olha ele nunca ia falar, um professor de educação física. Tinha carro, tinha moto, tinha uma esposa muito bonita, a esposa dele muito bonita. Um cara barbudo, sujo. Esse pessoal em situação de rua tem um cheiro ruim, cheiro forte, eles cheiram mal. Eles não tomam banho, ficam debaixo de viadutos, ficam em lugares escondidos usando droga. Tá? Um dependente de crack, barbudo, todo acabado. Quem olha não diz, pô, ele é um professor de educação física. Como eu já abordei, pessoa em situação de rua com problema do crack, formado em administração. Pessoas, não é esse pessoal que está em rua aí usando crack, tem vários históricos de vida, tem curso superior, já tiveram emprego, bom, e tão que nem homens da caverna pelas ruas, vivendo atrás das drogas. Tá? Então eu pego assim, pessoa com formação superior, pessoa já teve esposa, já teve família, pessoa com pós-graduação, cara, vivendo ali, dependendo do codependente. O codependente mantendo esse dependente químico, sustentando. Muitas vezes é uma idosa, uma velhinha, uma mãe que está ali cuidando, daquela pessoa. E há muitas histórias assim. O dependente químico, ele fica, uma pessoa infantilizada. Ele se torna uma pessoa infantil, dependente dos outros, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Já vi filho tirar o pai lá do problema com o traficante e pagar a conta do pai no tráfico. O filho pegou as suas economias dos seus estudos. Um adolescente trabalhando na favela, trabalhando com esse menino numa favela, trabalhando, guardando dinheiro para fazer o cursinho, para entrar numa universidade, teve que tirar o dinheiro das suas economias para pagar o traficante, senão o pai dele morria. Então o dependente químico, ele entra numa regressão na sua evolução como pessoa, porque nós vivemos em ciclo, a gente está sempre evoluindo. A gente vai da adolescência para a juventude, para jovem casal, para pais jovens, para pai de adolescente, a gente está sempre progredindo até ser idoso e morrer. E o dependente químico, ele para no tempo e regride, volta a ser um adolescente, um dependente dos seus familiares ali. E ali ele manipula, se torna um manipulador, manipula o seu contexto social para conseguir dinheiro para comprar droga. Talvez alguns aqui estão
visualizando o que eu estou falando, já passaram por isso ou estão passando, né? Mas infelizmente essa é a realidade de muitas famílias brasileiras, curitibanas, né? Ter, né, um filho, ter um irmão, ter alguém em casa, um pai, uma mãe que, né, tá tirando todo o dinheiro da família, manipulando, mentindo, se fazendo de coitadinha, de vítima, e, né, os codependentes estão ali, bancando, né, a drogadição dele. Aqui tem algumas características do codependente. Tá? A abordagem externa. Ele vive para os outros. Tá? O codependente, ele não aborda a si mesmo, ele não cuida de si. É uma coisa muito antagônica. Porque o cara vive em função do outro, para o bem-estar do outro, para a melhoria do outro, mas não cuida de si, né? Ele se, né? Ali, autossacrifício, ele se sacrifica, tá? Ele vai se sacrificando para cuidar daquele outro, para resolver os problemas daquele outro. Outro aspecto, controle interpessoal, né? O codependente, ele é controlador. Ele tem que controlar o seu familiar. Ele crê que ele vai resolver o problema do seu familiar. Ele crê que ele vai fazer o seu familiar ficar abstinente, ficar sóbrio. Ele crê que ele vai mudar a vida do seu familiar. Ele crê que vai arrancar seu familiar da droga. Ele, né, ele controla, quer ter a pessoa sob o controle, uma pessoa controladora. Tá? Esse é outro aspecto. Supressão emocional. O codependente não tem consciência das suas emoções. A gente vai ver mais ali na frente, né, a baixa autoestima. Ele não tem consciência das suas emoções, do que ele sente. Ele vive, né, para as emoções do dependente químico. E ali ele tem uma autoestima baixa. E essa baixa autoestima já é o que leva a pessoa a ser codependente. Então ele tem uma baixa autoestima, ele precisa ser querido pelo outro, ele precisa ser estimado pelo outro. E aí o dependente químico, né, é carinhoso com essa pessoa, né, é querido, elogia, e aí, né, ela passa a depender dessa atenção desse dependente ou dessa dependente químico. Passa a depender disso, passa a necessitar, né, dessa estima que o outro tem por ela. Então ela tem uma baixa autoestima. E ela busca, ajudando esse dependente, ela busca melhorar a sua estima. Negação. Ela nega o que ela sente, ela nega o que ela está vivendo, ela nega que ela é codependente. Né? Você falar para um codependente que ele está participando do problema do dependente de substância, nossa, você arruma até briga, né? Eu trabalho com terapia de família, com terapia de casal, trabalho com alguns casais com problema da dependência química. Nossa, já sentei com uma família, tinha até uma acadêmica de psicologia ali no grupo, né? Parente do dependente químico, que falei, né? Que eles eram parte do problema daquele dependente químico, né? Que o problema não era só dele, eles faziam parte. Nossa, cara. Nossa, foi um... Né? Não, eles negam mesmo. Eles não se veem como parte do problema. Sempre o problema é o dependente químico. Sempre. Outra característica do codependente, necessidade de cuidar. Ele precisa cuidar de alguém. Precisa cuidar do outro. Mais importante é a necessidade do outro do que a minha necessidade. Precisa cuidar do pobre, precisa cuidar do carente. Precisa cuidar de alguém. O outro é mais importante do que eu. Ali ele se auto-sacrifica para cuidar do outro. Tá? Então ele tem essa necessidade, né, de cuidar. E nós que somos cristãos, a gente tem um mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que ter equilíbrio, ter coerência. A gente tem que cuidar da gente e cuidar do outro. Não pesar muito para nós, que aí a gente vira individualista, egoísta. Que é o mal também do nosso século, individualismo, só se preocupa consigo mesmo. E é o mal do dependente químico, ele só se preocupa com ele, só com a necessidade dele.
só com a carência, com o prazer que ele busca. E também não podemos pender para o outro lado, né? Só se dar para o outro, só cuidar do outro. E o codependente, ele tem também sintomas psicológicos, sintomas psiquiátricos. Ele entra em depressão, ele acaba também fazendo abuso de substâncias. Então, e quanto pior fica o dependente químico, pior fica o codependente. Eles têm uma relação complementar. Tá? Como eu falei, né, a outra cara da dependência química, a codependência. Então, esses dois problemas têm uma relação complementar. Um complementa o outro. O dependente químico está mal, o codependente fica mal, o codependente fica mal e o dependente químico fica pior. E eles vão só de mal a pior, gerando, né, sintomas psiquiátricos, psicológicos. É uma complementaridade. Um vai piorando o outro. É um caos, é uma loucura. Uma loucura. E sintomas sociais, porque o codependente só vive para o outro. Aí ele não estuda, não cuida do seu aspecto acadêmico, né? Não tem vida social, não cuida da sua saúde. Começa a ter problemas sociais. Começa a se isolar, viver só para aquele dependente químico. Né? Eles usam o termo biqueira, né? Ir lá na biqueira, caçar o cara, ver onde é que está o cara, vai nas favelas, vai percorrer as biqueiras, vai atrás do sujeito. Né? Assim passa a ser a vida do codependente. Né? Viver em função do dependente químico. Então vou falar agora dos tratamentos, tá? O grande problema hoje, na reabilitação, que a gente escuta bastante, por que você está vindo aqui? O que você espera da gente? O que você espera de nós? O que você está buscando aqui conosco? Qual a tua necessidade? Meu problema é a droga, preciso parar com a droga. Mas o problema não é a droga. Tá? O problema é a pessoa do dependente de substância. Tá? Essa frase aqui é o Jorge de Leon que escreveu. Tá? Todo esse texto eu tirei, tá? Não são palavras minhas. Tirei de PhDs, doutores da área. Né? Ronaldo Laranjeira, tá? Que é o maior expoente da área no Brasil, na área do crack. Né? Ele é PhD em Londres, em dependência química, coordena a área de pesquisas e tratamento de dependência de substância na Universidade Federal de São Paulo. Então, grande parte aqui do estudo vem dele. Vem do Jorge de Leon, é o maior pesquisador da área de comunidades terapêuticas. Né? Mas só que para não ser um estudo muito acadêmico, assim, muito chato, né? Porque quando a gente dá uma palestra acadêmica, tudo que está escrito sempre tem a referência do lado. Né? Fulano, tal ano, tal página. Mas como não é uma palestra acadêmica, então aí está mais light, não está o nome deles do lado. Mas, né, esses textos vêm dessas literaturas. Então Jorge de Leon, né, que é o maior pesquisador da área de comunidade terapêutica, PhD em dependência química em Nova York, psiquiatra, ele escreveu, né, não a droga, mas a pessoa do dependente químico, né, e do codependente. Mais importante que isso são o comportamento, as atitudes, os valores e o estilo de vida do codependente ou do dependente de alguma coisa. Então o problema não é a droga, o problema não é a compulsão. Né? Puxa, aqui, cara, o problema da droga e das compulsões é quase a mesma coisa, só muda, né, a substância que se faz uso ou a droga que você faz uso. Às vezes é uma droga que não é química. O sexo, o eletrônico. Tá? Mas age na mesma região do cérebro, cria uma dependência, prejudica todas as áreas da vida da pessoa, seja a droga ou outras compulsões. Então, o problema não é a compulsão, o problema não é a droga, o álcool.
Né? O problema é o estilo de vida da pessoa, o comportamento que ela tem, as atitudes que ela tem, os valores, o estilo de vida dela que culmina na compulsão. E a codependência é uma compulsão também, tá? Então, termina numa compulsão. Então, o problema... Cara, nós psicólogos, quando a gente senta com um compulsivo, quando a gente senta com uma pessoa dependente de uma substância, a gente procura não ficar falando sobre a substância, sobre a compulsão. A gente procura conversar sobre o que está detrás disso. O que essa pessoa está querendo acalmar, o que essa pessoa está querendo aquietar, acalentar, o que essa pessoa está querendo anestesiar. Tá? Então são coisas por detrás dessa compulsão. Tá? E comportamentos que levam a isso, atitudes, valores, o estilo de vida. Agora, aqui para os diferentes padrões de uso, existem diferentes tratamentos. Então, o cara que fuma um baseado de vez em quando não vai internar um cara desse, chegar não vai... Cara, eu acho absurdo, quando eu vejo na comunidade terapêutica, algumas por aí, casas de recuperação por aí, que os caras recebem um cara que de vez em quando fuma uns baseados. Entende? Baseado num... O cara nem viciado é no baseado. Usa de vez em quando, aí vai os pais, pegam o adolescente, tá, você está fumando maconha, seu viciado, vai se tratar agora. Interno. E aí o dito do pastor ainda recebe o cara, acolhe a pessoa numa instituição. Sendo que o uso, né? Para aqueles que não chegaram quando eu fiz a exposição aqui de uso nocivo e dependência química, o uso é só um uso esporádico, lá uma vez ou outra. Não é algo contínuo, constante. Então a gente trabalha com o uso, com o trabalho preventivo, com sugestões. Então uma pessoa que fuma maconha, você tem que mostrar cientificamente o mal que a maconha faz. Ainda mais nessa sociedade que a gente vive, que diz que a maconha não tem problema. Diz que a maconha é menos nociva que o cigarro. Né? Para os adolescentes, aí, a grande maioria, maconha não é problema fumar maconha. Hoje a gente ouve criança, tá, com esse discurso, que maconha não faz mal para a saúde. Sendo que maconha ela está na classificação das drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Leva a psicoses, leva a depressão, né, a desenvolvimento de transtornos psicológicos. Então, a pessoa que somente usa uma substância, você fala para ela cientificamente, olha, essa substância, segundo tal cientista, segundo tal pessoa, segundo tal referência, essa droga prejudica assim, assim, assim. Essa droga só joga uma sugestão, uma ideia. Se você falar, cara, não fuma maconha, maconha não é de Deus, maconha é pecado, maconha é uma droga. Só esse discurso moralista, para um adolescente, ou mesmo um adulto, não produz resultado. Então, somente inclusive a pessoa que faz uso esporádico, eventual, ele nem quer parar de usar. Usa lá de vez em quando, com os amigos, numa festa. Ele nem pensa de parar, acha aquilo ali uma diversão. Para que parar com algo tão legal? Geralmente quem quer parar de usar droga é o dependente, que faz de tudo para parar de usar uma substância e não consegue parar. O cara, a droga está acabando com ele, está destruindo com a vida dele, está corroendo a vida dele, e ele não consegue parar. Ele quer parar de usar. E ele, você chega e fala, cara, olha o que a droga está fazendo na tua vida. Olha as consequências da droga na tua vida. Cara, realmente, é verdade. Preciso deixar isso. Olha como você pode ter uma vida melhor se você ficar abstinente, se você ficar sóbrio. Olha que vida, né, digna que você pode ter. Olha as possibilidades na tua vida. E o cara concorda, realmente. Uma vida sem droga é melhor. Então, a pessoa que somente usa, eventualmente, esporadicamente, uma substância, aí você trabalha com a prevenção, dando sugestões, mostrando pesquisas científicas sobre a substância. O uso nocivo
Em alguns casos, se houver uma intoxicação grande, a pessoa estiver bem intoxicada, afetou ali a mente, a cognição dela, pode ter a comunidade terapêutica como, né, uma forma de tratamento, comunidade terapêutica ou uma clínica psiquiátrica. Isso no uso abusivo, se afetou o cognitivo da pessoa. Lembrando que, como eu falei uns minutos atrás, né, a pessoa que está no uso nocivo ela ainda não é um dependente de substância. Tá? Tem pessoa que faz uso nocivo, mas faz lá uma vez por mês, faz de 15 em 15 dias, mas ainda tem a sua vida normal, consegue estudar, consegue trabalhar, consegue ter sua convivência familiar, consegue vir na igreja. Cara, às vezes na igreja aqui nós temos, né, dependentes de substâncias fazendo uso nocivo. Então, né, forma de tratar, grupos de mútua ajuda, aí nós temos AA, NA, Amor Exigente, Cruz Azul, Celebrando a Restauração também. Né, nós temos vários, Pastoral da Sobriedade. Eu já trabalhei com Cruz Azul e Amor Exigente, ali está até a turminha do Amor Exigente ali, né, já estive nesses dois. Então, grupos de mútua ajuda, psicoterapia com um especialista, com um profissional que trabalha com o problema da dependência química. Tratamento farmacológico, tá? Na dependência, né, da cocaína, do crack, precisa muito. Se o cara for fazer um tratamento assim, na sua família, no seu trabalho, sem tendo a vida normal, sem um acolhimento numa instituição, vai precisar de um remédio psiquiátrico para controlar, né, a vontade de usar, para controlar a sua ansiedade, vai precisar. Terapia de casal, então se é um casal. Cara, às vezes tem mulher que me procura, poxa, meu marido é um dependente de tal substância, eu quero que ele faça terapia, como é que eu faço? Eu falo, ó, o ideal para vocês é uma terapia de casal, né? Porque ela é codependente, ele é dependente, então vamos trabalhar os dois. Tá? Eu sugiro para ela. Não, o ideal é terapia de casal. E de família também. Quando é família com problema de filho adolescente. E o dependente químico, que é aquele que realmente é compulsivo com a droga, não consegue cessar o uso. Aí tem a comunidade terapêutica, que é um tratamento geralmente de 6 meses, que é um tratamento que visa a mudança de estilo de vida, que leva ao consumo da substância, ou, né, clínica psiquiátrica também, que daí é um tempo menor. Clínica psiquiátrica, média de 1 mês, 45 dias de tratamento. Tá? No caso do dependente. Eu, assim, não aconselho um dependente químico fazer um tratamento, assim, sem um acolhimento numa instituição. Não aconselho. Porque o dependente químico, ele já está com seus processos cognitivos ali bem perturbados, aí já está com problemas neurológicos devido à intoxicação da droga. Depois que desintoxica, ele, né, vai voltando à sua normalidade, a mente vai se reorganizando, mas o cara está numa desorganização total. Eu não aconselho fazer um trabalho como esse de cima ali, fazendo um ambulatório ou fazer com o psiquiatra, com o psicólogo, porque tem que ter uma rede de profissionais aí envolvidos nesse tratamento. Então, o dependente químico, o melhor mesmo, ele não tem controle de si, ele não consegue se controlar. O cara desaparece, fica dias desaparecido, não tem controle. Daí entra a comunidade terapêutica e a clínica psiquiátrica. Está sempre no pós-tratamento, sempre que depois que o cara passou por uma comunidade terapêutica, o cara passou por uma clínica psiquiátrica, ele tem que fazer um tratamento de manutenção. Tá? Seja ali o quanto maior a rede de apoio que ele tiver, melhor, né? O grupo de apoio, o psicólogo com especialidade na dependência química, o psiquiatra, terapia de casal, se ele é casado, se é um adolescente, trabalhar a terapia com a família dele e ele. Então, ele tem que ter esse pós-tratamento. Só passar por uma comunidade terapêutica e
recebe o diplominha 6 meses depois, tem a formatura, linda, maravilhosa. Ele vai na frente lá, pega, mostra o diploma, tira umas fotos e tá tratado. Só isso não é suficiente. Só isso não é suficiente. Porque o tratamento não é só os 6 meses. O tratamento de um dependente de substâncias é para a vida toda. A gente nunca está totalmente bom. Graças a Deus, fui usuário na minha adolescência, tive minha vida também com as drogas, mas graças a Deus, 29, tenho 46 anos, então 30 anos atrás, e era na época, graças a Deus, não tinha o crack, não conheci, graças a Deus. Então era outras substâncias, mas o cara que é dependente do crack, da cocaína, anos e anos e anos de vigilância, porque é uma doença recorrente. Eu já tive companheiros próximos meus, missionário, com 10 anos, 12 anos limpo, que recaiu. Então o crack e a cocaína tem um altíssimo índice de recaída. Altíssimo. Então a gente tem que se cuidar para a vida toda. Fazer terapia, participar de grupo de apoio, como auxiliar, como padrinho, como coordenador, onde vai se automonitorando suas compulsões. E assim vai, a vida inteira se monitorando. Senão, e o codependente também, aqui embaixo eu pus, O familiar codependente também precisa, em todo esse processo, ser assistido. Em todo. Em todo, ele tem que se tratar. Ir no grupo de apoio, ir no psicólogo, às vezes ir no psiquiatra, porque já está com uma depressão, já está com um transtorno de pânico. Então, o codependente tem que passar. Porque o problema da dependência química não é só do dependente, não é só dele. Não é um problema que surge dentro dele, o problema com a droga. É um problema que tem um contexto social envolvido, é um problema que é relacional. Tem um codependente fazendo a manutenção daquele problema. E o grande problema hoje das clínicas, dos centros de tratamento, que o problema é o dependente químico. Ele é o problema, ele tem que se tratar. Chega a codependente lá, se torna aliada do pastor, se torna aliada da equipe. É aquela coisa mais linda no culto, o dependente químico dá o testemunho, daí o parente fala, chora. Aí o pastor dá a oportunidade, ela fala, obrigado pelo que vocês estão fazendo por nós, uma super emocional. E no fundo, o problema é só aquele dependente químico, a visão que eles passam. Sendo que o problema não é o dependente químico. É sim, mas não é só ele. É o contexto, é a família. Claro que ele tem uma parte, uma grande parcela. Mas é o contexto familiar, a família. Contexto social que às vezes ele tem que mudar de lugar. Geográfico. Então, o codependente tem que se tratar em todo o processo terapêutico também. Então, falar um pouco aqui também da recaída. Quando nós falamos de crack, tem bastante recaída, tem bastante. Cocaína, tem bastante. A gente vê muito isso na igreja, a gente vê muito isso no nosso meio. Como eu falei para você, já tive companheiros perto de mim já, que a gente convivia, que recaiu. Então a gente vê, tem a recaída. Então a gente tem que saber lidar com uma recaída, a gente tem que saber manejar com uma recaída. Se a gente não souber, a gente perde a pessoa. E é claro que aqui tem companheiros que não tem nenhum problema com a droga, talvez não tenha nenhum problema sério com a codependência, mas a gente não recai só na droga, a gente recai nas nossas compulsões. Todos nós aqui temos as nossas compulsões e a gente recai nas nossas compulsões. A raiva, a ira, a gente recai, às vezes a gente estoura. A codependência, a gente recai. Só que os nossos pecados são mais ocultos, a gente consegue esconder, a gente recai, a gente consegue
né, esconder, manejar, pede perdão a Deus, vem no grupo de apoio, tem um suporte, desabafa, põe para fora o que está acontecendo. Agora, um dependente de droga, quando ele recai, né, às vezes né, o negócio é avassalador, né? Então a gente precisamos saber, né, manejar, né? Nós, igreja do Senhor, a gente tem que saber manejar uma recaída. É triste a gente ver na igreja do Senhor, eu sou de uma organização missionária, eu vi na minha organização missionária a pessoa recaindo, o missionário recaindo. E eu mesmo, antigamente, eu também era assim, falava, pô, o cara não tem vergonha na cara, o cara não está curado, o cara está, né, com o coração fechado, o cara não se abre. E aí a gente acaba entregando essa pessoa, né, para o vício, para o tráfico, né, para o submundo. Então a gente tem que saber manejar isso. E existe, na linguagem científica, nós usamos os termos lapso e recaída, tá? Então esse é um termo científico que nós usamos. O lapso é aquele deslize, né? Todos nós temos os nossos deslizes. À medida que a gente vai amadurecendo, estando mais íntimo de Jesus, vai diminuindo, né, pastor? Vai diminuindo os deslizes. Mas no início da caminhada, no início da nossa caminhada cristã, a gente tem os nossos deslizes. Temos. Não quer dizer que a gente não é esforçado, não quer dizer que a gente está engajado na nossa recuperação. A gente pode estar super engajado, super envolvido, né, com a nossa recuperação, mas a gente, infelizmente, às vezes, desliza. E aí você vai amadurecendo, vai diminuindo os teus deslizes, você vai vencendo tuas compulsões, você vai conseguindo deixá-las na cruz lá, pregada, na cruz, mortas na cruz, deixando Jesus viver na tua vida, né, podendo falar, né, Jesus vive em mim, eu sou um com Jesus. Mas isso é um processo, uma longa caminhada. E eu falo para o pessoal que tem problema com a droga, eu falo para eles, falo, cara, a sobriedade e a abstinência é um processo. É que nem você, quando era criança, estava aprendendo a andar de bicicleta. Então, quando você está aprendendo a andar de bicicleta, leva um tombo, leva um outro. Com os tombos, você aprende a se equilibrar. Com os tombos, você aprende... Quantos minutos eu tenho, pastor? Com os tombos, né, você consegue ter o equilíbrio. Então, assim é a abstinência da droga. Infelizmente, às vezes tem os deslizes, tá? E que é o lapso. O lapso é um momento de crise e representa tanto uma oportunidade de aprendizado quanto um perigo de recair. Então a recaída é quando o sujeito se entrega mesmo. Então se você ouve dizer fulano saiu uma noite e fez uso da droga aquela noite, não quer dizer que o cara recaiu, o cara deslizou. Recair é quando o cara se entrega mesmo, o cara vai para o uso mesmo. Tá? Isso é o termo científico que a gente trabalha. Tá? E quando o sujeito, ele tem o lapso, quando o sujeito tem o deslize, isso se chama EVA, tá? Efeito da violação da abstinência, que é terrível para ele, para o codependente, porque o codependente cai com o indivíduo e com o sujeito. Os dois caem. A família cai junto. A família diz, tu é um sem vergonha, você não mudou, você não está curado, você não tem vergonha na cara. Né? Então isso é o efeito da violação da abstinência. O indivíduo sente vergonha, sente culpa, ele fala que ele é um incurável, que ele tem um problema, né? Que ele é um doente, incurável, que ele não tem mais jeito. Ele se sente muito mal. E a família, infelizmente, muitos pastores, muitas igrejas fazem o mesmo. Né? Fulano estava no louvor, fulano estava pregando e teve a coragem de fazer uso de droga. Né? Fulano está em pecado, fulano está longe de Deus, fulano é um sem vergonha. E é terrível, né, esse EVA. Então é preciso manejar isso.
tá? Se acontecer, que acontece muito, tá, gente? Infelizmente, a gente vê acontecer muito, tá? Na igreja, as comunidades terapêuticas, muitos que saem, que recaem, a gente vê bastante, né? Os trabalhos de reabilitação, a gente vê bastante isso, essas recaídas, porque é um problema cerebral, uma coisa que às vezes toma conta do sujeito. É claro que a recaída ela é um processo, então houve, às vezes por dias, semanas, aconteceu um processo de recaída, o cara foi descuidando. Todos eles relatam, eu esfriei espiritualmente, entrei no ativismo na igreja, entrei no ativismo no trabalho, comecei, né, a ficar indiferente com a minha esposa, a gente começou a brigar bastante em casa, né, esses relatos. Então é um processo que vai entrando, e aí o pensamento com a droga vai entrando na mente, sutilmente. Nós temos um autossabotador dentro da gente que, né, nos engana mesmo. Então, se o uso inicial ou lapso evoluirá ou não para uma completa recaída, dependerá em grande parte das percepções da causa deste lapso e das reações associadas à sua ocorrência. Tá? Então, vai depender muito do significado que aquela pessoa dá para aquele lapso, para aquele deslize, que a sua família dá, que o grupo de apoio dá. Né? A gente no Amor Exigente, nossa, o cara desliza, a gente tá junto, a gente abraça, a gente fala, cara, levanta a cabeça, né? Foi uma queda, mas vamos lá, vamos se levantar, vamos em frente, não desiste. Né? Pelo menos é a nossa dinâmica, né? No AA, NA, Cruz Azul, né? A gente tem essa dinâmica. O cara recaiu, opa, vamos lá, cara, vamos ver o que aconteceu, opa, vamos pegar isso como aprendizado, tá? Foi um deslize, vamos ver, né? Que aprendizado podemos tirar, o que aconteceu, onde é que você estava, o que você estava fazendo, o que você estava pensando, vamos trabalhar com isso, para, né, você conseguir não repetir esse erro nessa mesma situação. Tá? Então, infelizmente acontece, a gente tem que saber manejar. Né? Então, aqui deixei aqui uma exposição para vocês sobre dependência química. Né? E desejo que possa elucidar algumas coisas. Ok? Então, obrigado aí pela atenção. Obrigado. Valeu, pastor. Valeu, querido. Muito obrigado. Nós agradecemos porque sabemos que toda ministração que nos leva à reflexão nos traz resultados. Não é? O ministro Rodrigo trouxe aqui a expectativa de como trabalhar esse apoio, né? E um ponto importante que ele colocou é exatamente a inserção no perfil da função do CR, como outras tantas. O irmão quer fazer uma pergunta? Existe tratamento quando você interno dependente? Existe tratamento para codependente? Cara, sim, o tratamento para codependente são os grupos de apoio. O Amor Exigente trabalha com isso. CR também. O CR, eu estou conhecendo. Pode incluir. O CR, Cruz Azul, Alanon, que é um grupo, né, que veio lá do AA, Pastoral da Sobriedade. Então tem os grupos de apoio que trabalham, e alguns psicólogos que trabalham com essa área. Não existe internamento. Não existe internamento, não existe muita literatura a respeito também. Tem pouquíssima literatura. Na verdade, esse perfil, ele é dentro dessas áreas, como o Rodrigo colocou, né? Amor Exigente, todas as frentes, nós colocamos CR, porque todas elas buscam o quê? Aquele ponto fundamental que eu entendi, que foi, creio que todos perceberam, que é a relação sólida interpessoal. Quando a gente fala grupo de apoio, a gente está falando num grupo que se faz uma fusão de vidas. É uma interação onde não há mais barreiras para se apoiar. E o CR, colocando aqui o perfil para que vocês entendam, ele trabalha com o grupo de apoio. Na sequência nós vamos ter, de uma forma ainda
para a partilha desse processo, lá embaixo, com liberdade, né, os que quiserem participar. Mas esse grupo de apoio é uma interação já de expressão daquilo que a gente está lutando. E no grupo de passos, essa ação do grupo formar uma coalizão, tanto que o CR, em instâncias mais desenvolvidas há mais tempo, eles têm os grupos específicos, não é? Nós lá vimos em Fortaleza grupos de codependentes, grupos de dependentes, grupos de compulsivos por sexo, etc. E essa relação cria uma identidade. Quer dizer, Deus coloca aqueles que estão lutando com a mesma frente de batalha, e aí é uma interação de apoio, a mutualidade, a expressão que a Bíblia coloca de uns aos outros, que às vezes a gente deixa de lado. Mas esse perfil nós ouvimos hoje com muita alegria e sabemos que contamos com toda essa expressão de Deus agindo em cada uma dessas frentes, usando homens de Deus como o Rodrigo, na expressão daquilo que ele deu como testemunho, né? E isso é um exemplo que nos anima. Se você luta com frentes como essa desta noite, na dependência, seja do que for, naquilo que você luta com ardor, mas não consegue ver resultados, nós podemos dizer que é esperança, né, ministro Rodrigo? Tem esperança. Olha aí, viu? Se não houvesse, ele não estaria, quantos anos? No ministério? Estou há 25 anos, mas trabalhando diferentes. Sim, mas agora está ali já trabalhando. Só com isso. Por quê? Porque é um modelo que Deus usa. Amém?